Você já sentiu raiva de alguém, sem saber exatamente o porquê? Já julgou uma pessoa com intensidade e depois ficou com aquela sensação de que talvez estivesse exagerando? Talvez. O problema não esteja no outro. Talvez. O que você está enxergando lá fora seja, na verdade, algo que você se recusa a ver dentro de si. É como se sua mente colocasse uma lente sobre o mundo. E o que ela mostra não é a realidade em si, mas fragmentos do seu próprio inconsciente. Imagine um espelho distorcido. Você acha que está vendo o outro, mas está, na verdade, diante de uma parte de si mesmo, que foi escondida, rejeitada ou esquecida. Carl Jung dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Será que o que você chama de azar, de gente tóxica ou de decepção não é apenas um reflexo da sua própria sombra? Na psicologia, chamamos isso de projeção. É um mecanismo de defesa criado pela mente humana para lidar com tudo aquilo que ela não aceita ou não entende. Funciona assim. Quando você sente algo que te causa desconforto, como inveja, raiva ou desejo, mas não quer admitir esse sentimento, você o projeta em outra pessoa. Em vez de reconhecer que sente inveja, você diz que o outro é exibido. Em vez de admitir sua carência, você chama o outro de grudado, de pegajoso. A projeção é como um teatro, mas você é roteirista, ator e espectador, tudo ao mesmo tempo. Jung observou que projetamos porque o ego, essa identidade que construímos, precisa se manter coeso, íntegro. Ele rejeita tudo que não combina com a imagem ideal que temos de nós mesmos. Ele dizia: conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Ou seja, o que você aponta no outro com tanta força pode estar tentando emergir em você. Tudo começa na infância. Você chora e alguém diz: engole esse choro. Você sente raiva e ouve: que feio, menino bravo. Você demonstra afeto e alguém retruca: isso é fraqueza. Aos poucos, você aprende a esconder partes de si para ser aceito, amado, elogiado. Você coloca máscaras, aprende a se comportar para não ser rejeitado. E o que acontece com as emoções que não tiveram permissão para existir? Elas não somem, elas se escondem. Jung chamou esse processo de formação da sombra. A sombra é o porão da alma, o lugar onde guardamos tudo que achamos que não devemos ser. Mas o inconsciente não é um armário trancado. Ele se manifesta. E a projeção é uma dessas manifestações. É como um vazamento. A água escapa por rachaduras que você nem vê. Você se torna o adulto que esconde emoções, mas reage de forma explosiva, que finge não sentir nada, mas vive em tensão. Vamos trazer isso para o cotidiano? Você está no trabalho e um colega fala com firmeza. Você o chama de arrogante. Mas talvez o incômodo não esteja na atitude dele, e sim no fato de que você nunca teve coragem de se impor como gostaria. Você critica alguém por ser ambicioso, mas no fundo sente culpa por não perseguir os próprios sonhos. Você diz que fulano é egocêntrico, mas reprime a própria autoestima para parecer humilde. Essas são projeções. Elas acontecem porque o ego quer manter a ilusão de perfeição. Ele diz: eu sou bom, eu sou certo, o problema é o outro. Mas quanto mais você aponta o dedo, menos percebe a própria mão tremendo. Jung dizia:
Se há algo que queremos mudar nos outros, devemos primeiro examiná-lo e ver se não é algo que precisa ser mudado em nós mesmos. As pessoas que mais te incomodam podem ser os maiores espelhos que você já encontrou. Nos relacionamentos amorosos, as projeções atingem um nível ainda mais profundo. Você conhece alguém, se encanta e acredita que encontrou a metade da laranja. Mas o que você ama tanto assim? A pessoa real ou a imagem que você projetou nela? Muitas vezes, o início de um relacionamento é apenas uma grande projeção. Você se apaixona pelo que o outro representa para você, não necessariamente pelo que ele é. E aí, com o tempo, a imagem começa a desmanchar. O real aparece, e junto com ele, a frustração. Você começa a culpar o outro por não ser quem você esperava. Mas a verdade é que a ilusão foi criada por você mesmo. Jung dizia que a relação verdadeira só começa quando a projeção termina. Ou seja, quando você para de esperar que o outro te complete, te salve, te cure. A sombra também se projeta nas relações. Você rejeita no outro os traços que não suporta em si. Aquela pessoa carente que te sufoca pode te incomodar porque você luta diariamente contra sua própria dependência emocional. Aquele parceiro que cobra demais pode estar tocando na sua ferida de autocobrança. Os relacionamentos revelam aquilo que você mais precisa curar. Mas nem toda projeção é negativa. Existe a projeção positiva. Quando você admira demais uma pessoa, quase a coloca num pedestal. Você diz: ele é brilhante. Ela é magnética. Gostaria de ser assim. E talvez você já seja. Ou poderia ser. A projeção positiva é como um espelho dourado. Você vê no outro aquilo que ainda não reconheceu em si. Aquela pessoa segura, confiante, inspiradora, pode estar refletindo o seu potencial adormecido. Jung chamava isso de projeção luminosa. Ele acreditava que tanto o que você odeia quanto o que você idolatra são portas de entrada para o autoconhecimento. Ao invés de só admirar, pergunte: o que eu vejo nessa pessoa que desejo desenvolver em mim? Talvez o brilho do outro seja apenas um lembrete do seu próprio brilho esquecido. Vamos fazer um exercício agora? Pegue papel e caneta, ou anote mentalmente. Pense em 3 pessoas que você admira muito. Pode ser alguém próximo ou uma figura pública. Liste as 3 qualidades principais que você enxerga nelas. Agora, pense em 3 pessoas que você julga ou rejeita. Liste os 3 comportamentos que mais te incomodam nessas pessoas. Agora vem a parte mais difícil, mas também mais poderosa. Olhe para essas listas e se pergunte com honestidade: existe algo disso em mim? Eu já agi assim antes? Será que estou projetando? Talvez sim, talvez não. Mas só o fato de se perguntar já é uma revolução. Esse exercício simples pode revelar partes da sua psique que você nunca tinha olhado de verdade. Quando você vive num ciclo de projeção não reconhecida, acaba preso numa narrativa de vitimização. Tudo parece culpa dos outros. O chefe é injusto. Os amigos são falsos. Os parceiros sempre te decepcionam. E assim, você reforça a ideia de que o mundo está contra você. Mas o que está contra você é o que você ainda não entendeu em si. Quanto mais você projeta, menos você se responsabiliza. E quanto menos se responsabiliza, mais entrega o controle da sua vida para o mundo externo. Jung dizia: tudo o que nos irrita nos outros
pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. A irritação, a mágoa, o rancor são sinais de que algo dentro de você está pedindo atenção. Ignorar isso é como tampar um alarme com um travesseiro. Pode parecer confortável, mas o problema continua ali. Você só muda de verdade quando começa a olhar para dentro. Reconhecer suas projeções é o primeiro passo, mas o mais transformador é integrá-las. Integrar não é aceitar passivamente comportamentos tóxicos. É entender a raiz dos seus impulsos e transformar essa energia de forma consciente. Você não precisa eliminar a raiva. Pode aprender a canalizá-la para impor limites. Não precisa negar sua vaidade. Pode usá-la para cuidar da sua autoestima. Não precisa fugir da ambição. Pode deixá-la te guiar com propósito. Jung dizia: você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Integrar é isso, deixar de viver como vítima da própria sombra e passar a dialogar com ela. Não se trata de ser melhor, mas de ser inteiro. Imagine que sua mente é um grande castelo, e em um dos cômodos mais escuros existe um espelho. Mas esse espelho não reflete sua imagem atual. Ele mostra partes suas que você escondeu por anos. Ao entrar nesse cômodo, você hesita. A luz é fraca. O silêncio é desconfortável. Mas quanto mais tempo passa ali, mais você começa a enxergar o que realmente sente, o que realmente deseja, o que realmente teme. Esse cômodo escuro é sua sombra, e o espelho, as projeções. Você pode passar a vida fugindo dessa sala, ou pode entrar, acender a luz e fazer as pazes com o reflexo. A verdade é que o castelo só será seu quando você visitar cada cômodo. Falar de projeção é falar de coragem. A coragem de não se esconder atrás de culpas, de não apontar dedos como distração, de assumir a responsabilidade pela sua própria cura. A mente tenta proteger você, mas às vezes o que ela chama de proteção é, na verdade, repressão. Autoconhecimento é o ato mais revolucionário que existe, porque exige que você olhe para dentro. Mesmo quando tudo dentro de você quer desviar o olhar. E esse processo não acontece da noite para o dia. É contínuo, é desafiador, mas também é libertador. Jung nos lembra: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Você quer despertar? Então comece se perguntando: do que eu acuso o mundo? Que talvez esteja em mim? A resposta pode doer, mas é nesse desconforto que mora a transformação. Se esse vídeo mexeu com você, não fuja. Esse é o sinal de que você está pronto para mergulhar mais fundo. E aqui, no canal Archétipos, nós mergulhamos juntos, nas camadas mais profundas do inconsciente. Se inscreva no canal, ative as notificações e prepare-se. Nos próximos vídeos, vamos continuar essa jornada pela mente humana, sem máscaras, sem filtros, e com a coragem de olhar para o que quase ninguém tem coragem de ver. Porque só quem enfrenta o escuro descobre de verdade quem é.